Glória, glória, glória a Deus. Quero saudar os nossos amados irmãos e irmãs com a santa e gloriosa paz do Senhor, amados. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Bom, estamos indo aí, para mais um propósito para a honra e glória do Senhor. Serão 7 dias de consagração. É isso mesmo. 7 dias que nós iremos aí estar junto, nesse propósito coletivo, Louvado seja o nome santo do Senhor. Queridos, eu queria rapidamente abrir a Bíblia juntamente com vocês para a gente fazer a leitura de um texto. É um texto muito conhecido que se encontra em Mateus, capítulo 9, versículo 14. Mateus capítulo 9, versículo 14, que vai dizer assim, Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os seus discípulos não jejuam? Vamos ver a resposta de Jesus? Jesus disse: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo, e nesses dias hão de jejuar. Olha só, queridos, a importância do que o Senhor ele vem nos ensinando, O que Jesus ele diz na sua palavra, logo no final, ele traz uma condição, ele traz: vai haver um tempo, um dia, um momento em que o noivo será tirado, ou seja, o esposo será tirado. E então, olha só, olha a condição que Jesus impõe, palavras de Jesus. E então jejuarão. Que dias são esses? Nos dias atuais, nos dias presentes, Jesus ele foi o exemplo vivo. Tudo que ele impõe diante da palavra, porque Jesus é a revelação da palavra de Deus. Jesus é o verbo se fez carne e habitou entre nós, ou seja, o verbo é vida, Jesus é vida, louvado seja Deus. Então, os fariseus ali estavam no pacote, junto ali com os discípulos de João, onde ele questiona por que nós jejuamos, os fariseus jejuam, os discípulos de João jejuam, e os seus discípulos não jejuam. Por quê? Porque enquanto o noivo estava presente, não era necessário, mas quando ele fosse tirado, a revelação que Jesus dá, nesses dias seriam necessário o quê? Jejuar. Até os próprios fariseus, queridos, eles jejuavam, mesmo eles não crendo que Jesus era o Filho de Deus. Eles estavam crendo o quê? Numa meia-verdade. Mas por que numa meia-verdade? Porque ele cria o quê? Nos profetas, criam na palavra de Deus, mas não cria que Jesus era Filho de Deus. Entende? Eles eram considerados, essa é a realidade, um dos maiores religiosos com poder naquela época. Entende? No tempo de Jesus, eles eram considerados como um dos maiores. Era considerado como um do quê? Dos maiores religiosos. Dos poderosos, viu? Dos poderosos. Então, eles guardavam muito a questão das tradições. Entende? Eles confiavam muito na palavra dos profetas, mas eles ficaram ali estagnados, limitados na meia-verdade. Hoje, nos dias atuais, as pessoas que servem essa linha aí de ocultismo maligno, eles até confiam em Deus, olha só, mas eles acreditam nos deuses que eles servem, entende? Que eles chamam de guias, entre outros nomes. Então, Jesus ele veio justamente para intermediar a mim e a você o quê? O Espírito Santo. Ele veio para intermediar a mim e a você o quê? A conexão a Deus. Por quê? Porque nós só vamos chegar diante de Deus se antes chegarmos diante de Jesus, do Filho. E quem vai nos levar até Jesus? O Espírito Santo de Deus. É isso mesmo. Então,
Quem conduz as nossas vidas é o Espírito Santo, querido. Quem tem que governar a nossa mente, os nossos pensamentos, é o Espírito Santo. Nós temos que frear as nossas carnes ao ponto de deixar o Espírito Santo conduzir e governar as nossas vidas, as nossas emoções, os nossos pensamentos, né? Por isso que a palavra de Deus vai dizer que nós temos que ter o quê? Uma mente de Cristo. Nós temos que estar com os nossos olhos fitados ao alto, sempre a quem? Apontado para Jesus como alvo. Então, quando Jesus ele vem nessa época, né, logo em Mateus, no capítulo 12, vai revelar que Jesus começa a quebrar o quê? Uma tradição do sábado. Eles diziam que não poderiam curar no sábado, não poderiam exercer obras no sábado, e Jesus veio para fazer o quê? Não para quebrar a lei, mas para cumprir a lei, entende? Então Jesus ele vem, ele cura no sábado, ele liberta a pessoas no sábado. Por quê? Porque era o Filho de Deus, entende? Então, as trevas em si, eles são equiparados até aos fariseus, querido. Eu posso dizer isso. Por quê? Porque os fariseus, quando viu Jesus fazer a obra dia de sábado, o que eles fizeram? Vamos lá, Mateus capítulo 12. Vamos lá, abram as vossas Bíblias. Mateus capítulo 12, versículo 14. Deixa eu ver aqui se eu acho. Glória a Deus. Olha só, Mateus capítulo 12, versículo 14. Eles vão dizer o quê? Os fariseus eles se reuniram com conselhos. Veja só, para fazer o quê? Intentar a morte de Jesus. Eles se reuniram, o inferno reúne, querido. As pessoas que acreditam em meio deuses, eles fazem reunião, eles prestam culto, entende? A Bíblia diz que o ímpio ele é mais prudente do que os cristãos. Hoje os cristãos não querem jejuar, não querem orar, não querem ler a Bíblia. Querem entrar na igreja e já receber a bênção. Querem receber o milagre, querem receber a cura, querem receber tudo de uma vez. E é um processo. E em meio a esse processo existe mandamento, normas, preceitos, estatutos que a Bíblia já ordena para mim e para você. Então no sábado Jesus curou quem? O homem da mão mirrada, libertou o homem que era cego, que era mudo porque estava endemoniado. Existem pessoas que elas carregam uma influência maligna ao ponto de transitar nos seus corpos o quê? Maldições, aonde leva a pessoa a ficar paralítica, ficar muda, cega, justamente porque são proliferadas palavras de maldição. O mundo espiritual ele está basicamente interligado nos 3 céus, né? Existem 3 céus? Sim, por que 3 céus? Vamos lá. Esse primeiro céu que você vê acima das estrelas, né? É o céu que a gente considera aí como o primeiro céu, mediante a palavra de Deus. Vai dizer lá em Gênesis, no capítulo 1, né? Que Deus criou aí a divisão entre os céus. O segundo céu é a região celestial, onde transita os demônios. Então, os espíritos imundos, eles transitam aonde? No segundo céu, na região celestial. E no terceiro céu, aonde Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, ele foi arrebatado em espírito e teve acesso. É o terceiro céu, é onde está o trono de Deus. É isso mesmo. Então, quando Satanás foi expulso do terceiro céu, a Bíblia vai dizer que ele foi lançado para baixo. Ou seja, a gente chama de inférios. Inférios é inferior, abaixo. Então ele foi lançado abaixo. Ele se enquadra na região celestial. Por isso que Daniel orou por 21 dias. E quando o anjo mensageiro, né, ele vem descendo com o anjo Gabriel vem descendo com a mensagem para Daniel, o que acontece? O príncipe da Pérsia, no segundo céu, ele se levanta e começa a guerrear para impedir que a oração rompa e atinja o quê? O primeiro céu, onde Daniel está, onde nós estamos. Então o mundo espiritual
ele requer o quê? Legalidade, né? O adversário tem poder sobre essa terra, sobre o primeiro céu? Queridos, ele tem poder quando há legalidade. Quando o homem gera legalidade, aí ele dá abertura para o adversário trabalhar. É como eu sempre digo, né? Se você colocar uma carne podre em cima de uma mesa, uma carne podre, vai vir mosquito, vai vir mosca, vai vir tudo que, né, você pode imaginar. Concorda comigo? Então não adianta você abanar a mosca. Você abana, a mosca vai sair, a carne podre vai estar ali e elas vão acabar voltando. Então, libertação é basicamente nessa ilustração. Se a pessoa ela simplesmente abana o ambiente que tem a carne podre e não tira a carne podre, o que acontece? As moscas irão voltar. Essa carne podre é o pecado, a iniquidade. A palavra de Deus diz que o que faz separação entre Deus e o homem é o quê? A iniquidade, as transgressões. Cheiram mal as narinas de Deus. Então, vamos lá. O que é necessário fazer? Só abanar as moscas? Ou é necessário tirar o pecado, a carne podre, e descartar para que as moscas não voltem mais? É necessário descartar o mal pela raiz. Aonde há transição de demônios é onde há legalidade. As pessoas, elas geram esses portais, geram essa legalidade para que os espíritos transitem no mundo físico. Então Satanás ele não pode sair do mundo espiritual e descer no mundo físico se não houver uma legalidade, se não houver um espaço para ele agir. Entende? Então, a influência de pessoas, ambiente, cultura, ações, elas acabam gerando legalidade, abrindo portais para o adversário descer sobre o ambiente e ali agir, né? Contra pessoas. Né? Hoje a gente pode trazer basicamente como uma reflexão hoje, por exemplo, por que existem portais de maldição? Vamos supor, porque se estende os pecados ensinados, a gente chama de iniquidade. Entende? Por exemplo, o pai ele fuma, ele gera uma legalidade para Satanás no ambiente. O filho cresce vendo o pai fumar. O que vai ser ensinado, passado, o que vai ser transitado na mente da criança? Ah, isso que meu pai faz é certo. Isso que meu pai faz, pode. Então ele cresce com essa doutrina, com essa influência. São pecados de estimação. Né? O filho vê o pai chegando bêbado. O filho vê o pai batendo na mãe. Então todas essas ações transitórias, né, que ocorrem dentro de lares geram legalidade e se estende por geração, né, atingindo aí até a terceira e quarta geração, como a palavra de Deus diz. Paulo vai dizer o quê? Em Romanos 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo. Ou seja, a nossa expressão de vida tem que condizer com a palavra, tem que estar em harmonia com a palavra de Deus, tem que estar de acordo com os estatutos de Deus para a gente poder obter o quê? As bênçãos de Deus. O que Deus tem de bênçãos para nós aqui sobre essa terra, queridos? Paz, longanimidade, benignidade, mansidão, prudência. Gálatas 5:22. Leia Gálatas 5:22, Deus tem tudo isso. Então o nosso corpo em si, ele é um corpo que ele pode gerar legalidade. A Bíblia diz que se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo refletirá o quê? É o que nós mandamos para dentro dos nossos corações. Por quê? Na grande maioria das vezes vai existir a questão da influência. O inimigo ele vem como uma influência a todo instante, justamente para o quê? Promover o desejo até trazer o afloramento nas emoções e a prática e execução da ação.
que irá fazer com que a legalidade venha surgir no mundo físico para abrir essa porta entre a dimensão espiritual para o mundo físico. Entende? Porque Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 12 que nós temos que apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a quem? A Deus. E é o vosso culto racional. Então o nosso corpo em si é uma prestação de culto. A Bíblia diz que nós temos que ser tardio em falar e ouvir mais. Se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo refletirá luz, entende? Então, aonde impusermos as nossas mãos, abençoado será. Aonde colocar as plantas dos nossos pés, abençoado será. Então, peraí, o nosso corpo, ele transmite uma expressão de culto racional, consciente? Sim. E a consciência que nós devemos ter é por meio da palavra para transitar os nossos corpos, ou seja, manusear os nossos corpos de acordo com os mandamentos, a vontade de Deus. E se nós andarmos segundo a vontade de Deus, nós vamos inibir as ações do adversário. Entende? Então, assim, no mundo espiritual, existe o primeiro céu, existe o segundo céu. O primeiro céu é basicamente esse céu que você enxerga, onde tem as estrelas. O segundo céu é que vai além desse céu, onde vai a atmosfera, que dizem, né, os cientistas chamam de... Meu Deus, deu um branco aqui agora, queridos. Mas eles chamam como se aquela região não houvesse transição de pessoas, né? Eu esqueci o nome aqui agora, queridos, mas eu creio que assim que eu lembrar, eu vou passar para vocês, né? Então, esse segundo céu é onde o maligno, a zona celestial, ele se concentra, né? É um estágio onde eles ficam transitando ali, esperando uma legalidade para que o homem, se der uma legalidade, eles desçam e atuam na vida de pessoas. Então você pode ver que na questão de ruas, tem ruas que tem muito índice de quê? De morte, de violência, de homicídio, de droga, de bebida. Por quê? Onde há iniquidade, há o quê? Legalidade. Mateus 18:18, vamos lá, vou abrir aqui bem rápido. Mateus 18:18. Olha só, Mateus 18:18, cadê? Achei, ó. Abram aí as vossas Bíblias, Mateus 18:18. A Bíblia vai dizer: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado aonde? Leia na palavra. É palavra de Jesus. Na verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes da terra será desligado do quê? É palavra de Jesus. Então, peraí. As nossas ações refletem então, digamos que toda ação reflete uma reação? Com certeza. Ele vai dizer ainda no versículo 19, também vos digo que, se 2 de vós concordares na terra, acerca de qualquer coisa que pedirem, ele diz o quê? O poder da palavra. Ele está trazendo a expressão da legalidade por meio de palavras pronunciadas. Porque existe a legalidade por palavras, né? A Bíblia vai dizer que a nossa língua ela tem um poder de abençoar ou amaldiçoar. Então, naquilo que a gente fala, a gente gera também uma legalidade. Naquilo que a gente faz, a gente gera uma legalidade. Uma mãe que, por exemplo, vive dizendo que seu filho nunca vai ser ninguém na vida. Quando ele cresce e a vida dele se torna uma vida amarrada, né? Não consegue ir para frente, progredir, não consegue alcançar o sucesso. Por que ocorre isso? Porque foi gerado uma legalidade, uma maldição por meio de palavras, e principalmente quando ela vem do pai ou da mãe, que é uma autoridade no mundo espiritual, né? Então Jesus ele nos apresenta essa verdade, Jesus ele nos instrui a ela acerca do céu, acerca do mundo espiritual e da concordância de tudo que se pede. Então nós temos que tomar muito cuidado, queridos, naquilo que a gente fala,
naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente deixa sair como expressão do nosso ventre, né? Porque João diz, né, no Evangelho de João, que do nosso ventre fluirão rios de águas vivas, ou seja, uma nascente. Uma nascente para quê? Para que essa nascente? Entende? Então, vamos ficar muito, muito atentos a isso, tá? Não dando legalidade para o adversário, não tanto na questão de palavras, na expressão de ações, porque se a gente inibe isso e busca sempre a santificação, a separação, a mente renovada em Cristo, nós vamos bloquear e inibir as ações do adversário, amém? Porque tudo que o inimigo quer é tirar do homem o conhecimento. O conhecimento do quê? Da verdade. Que verdade? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus é o que traz ao homem a libertação, né? E uma coisa que eu também queria deixar claro é que às vezes você vai falar assim, mas pastor, no mundo espiritual, essa transição, né, esse trânsito de anjos, digamos, o anjo do Senhor, ele pode descer a qualquer momento? Ele tem o livre acesso para descer, para trabalhar em favor daqueles que servem a Deus? Sim. Salmos 91 vai dizer, porque aos seus anjos, quem vai dar ordem? Deus. Deus dará ordem aos teus anjos ao teu respeito. Ao respeito de quem? De quem serve. Se nós servimos o Senhor, tendo o Senhor como meu pastor, então o Senhor, ele sempre vai enviar os teus anjos em favor da minha e da tua vida. Entende? Lembra lá de Daniel? Daniel, ele orou, ele clamou a Deus, né? Foi uma luta, mas ele perseverou com jejum, com oração, e Deus fez o que? Honrou a ele. Então é necessário que você também, querido, ora, jejua. Pastor, mas eu já estou na igreja, eu sento no culto lá dia de domingo, ouço a palavra de Deus e está tudo certo. Não, querido, Deus quer usar a tua vida. Deus quer fazer de ti um juiz sobre essa terra. Deus quer te levantar com autoridade, com ousadia, entende? Deus quer fazer você assentar em lugares altos, nos tronos celestial dele. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então vamos buscar esse crescimento, né? Um crescimento tanto aí, como a palavra de Deus, né, diz, para a gente crescer na graça e no conhecimento, ou seja, na expressão do amor e também na sabedoria que vem da parte de Deus para as nossas vidas, né? Então, guardem isso. O mundo espiritual, ele vai transitar no mundo físico se alguém abrir a porta, abrir o que? A legalidade, gerar a legalidade para eles transitarem, tá? Então, o crente que ora, o crente que jejua, o crente que se consagra e ele fecha as brechas, o inimigo, ele não tem autoridade. Amém? É o que eu sempre falo, né? É quando nós buscamos consagrar nossas vidas e tudo que nós temos, nós estamos aí tampando as brechas, entrando na questão onde a palavra de Deus diz: vigiai e orai. Nós estamos entrando na vigilância para o adversário não anular as nossas orações. Porque tem muita oração que não sobe. Por quê? Não há vigilância. A pessoa vive uma vida toda torta de qualquer jeito, não tem ali um tempo de separação diante de Deus, não tem um tempo para orar, para agradecer, para buscar a face do Senhor. E as orações, na grande maioria das vezes, são impedidas, porque são orações que não são das raízes do coração. Quando eu falo raiz do coração, é uma oração verdadeira. A própria palavra de Deus diz que nós não sabemos orar, que nós pedimos mal, né? Que é o Espírito Santo que clama com gemidos inexprimíveis em favor das nossas vidas. Então veja só, queridos, nós temos que carregar a presença do Espírito Santo para ele clamar, intervir, para ele poder atuar em favor das nossas vidas, né? Então, guardem isso no coração de vocês, tá? Não deixe que o inimigo ele coloque desânimo na mente, no coração de vocês, né? Lembrando também, tá? Eu não posso deixar passar isso. Anjos
têm corpos, tá bom? Os anjos de Deus, eles têm corpos. Demônios são espíritos. Eles perderam toda a glória. Eles perderam os corpos, eles perderam todo o glamour, tudo aquilo que Deus ele tinha ofertado a eles. Justamente quando eles foram expulsos, né, da presença de Deus. Então, eles basicamente eles ficam buscando corpos de homens para poder trazer a manipulação, a legalidade, para fazer a habitação. E ele, como a Bíblia já apresenta, né, o papel dele é matar, roubar e destruir. Então ele mata e rouba o que? Ele quer roubar o homem de Deus, ele quer tirar o homem da presença, quer destruir o templo e morada do Espírito Santo, que é o corpo do homem. Então ele faz de tudo para pegar o corpo do homem e levar numa transição que desagrada a Deus, ao ponto de inibir que o homem ele tenha um contato com as coisas santas de Deus, né? Porque a Bíblia diz, aquele que está limpo, limpe-se mais, aquele que está sujo, suje-se mais. Então o adversário ele tem o prazer de habitar em homens, em pessoas, para justamente ele manipular as influências, né, por meio de pessoas, gerando pecado aí dentro de lares, pecados de estimação, gerando maldição hereditária e N fatores aí, a qual ele vem aí desde lá de Adão e Eva, promovendo, tá? Depois eu vou falar um pouco acerca dessa questão dos portais no mundo espiritual, né? Como funcionam esses portais, como são a abertura desses portais. Creio que amanhã eu vou estar falando aí juntamente com vocês na abertura aí do segundo dia. Maravilha? Nós estamos indo aí já para 20 e poucos minutos, né, de live. Vamos para a oração, queridos. Amanhã eu vou falar um pouco sobre os portais no mundo espiritual, como funcionam esses portais, tá? Eles são por rituais, por circunstância, por cultos pagãos, por maldições, lugares amaldiçoados. São N coisas. Vou estar falando amanhã sobre isso com vocês, tá? Peço que vocês curtam, deixem o like aí, se inscreva, compartilhe aí com mais pessoas esse vídeo. E lembrando, nós vamos abrir agora meia-noite e nós vamos entregar às 15 horas do dia de amanhã. Então sábado às 15 horas, às 3 da tarde, iremos estar entregando, né, esse primeiro dia de consagração. Amém, queridos? Vamos para a oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, ó Pai, nós queremos agradecer por essa rica oportunidade que o Senhor nos oferta de aqui estarmos, Pai, juntamente reunidos, buscando a Tua face, buscando a santificação, a separação, buscando, Senhor, prestar os nossos corpos como um culto racional diante do Senhor, Pai. Queremos já pedir ao Senhor perdão pelas nossas falhas, ações, transgressões, pensar, agir, gesticular. Se de alguma forma nós transgredimos até a presente data, Senhor, venha nos perdoar, Pai. Senhor, queremos entrar na Tua santa presença justificado pelo Senhor. Purifica-nos, Pai, com o Teu sangue. Purifica-nos, Pai, nos lava, nos reme, Senhor, de toda mácula, de toda sujeira que o mundo tenta impor contra nós, Pai. Porque nós sabemos que a todo instante, Pai, o mundo tenta convencer os eleitos do Senhor com as coisas do mundo. Mas nós, Senhor, como eleito do Senhor, nós temos essas coisas como desprezíveis, Pai. Como Paulo diz, tenho tudo por perca por amor ao Senhor. Então nós nos colocamos diante do Senhor, Pai, uma prestação de culto racional, uma prestação, Senhor, de adoração, buscando, Senhor, ofertarmos o melhor diante da Tua presença, que nós possamos cada vez mais, Pai, diminuir para que o Senhor cresça, e que nós possamos ser uma influência santa e divina do Senhor sobre essa terra, Pai, alcançando almas, alcançando o nosso próximo, Senhor.
que nós possamos trazer, Senhor meu Deus, a verdade do Senhor para aqueles que estão, Pai, com as vossas mentes confusas, para aqueles que estão, Senhor, perdidos, Pai, que estão, Senhor meu Deus, meu Pai, fraco espiritualmente. Senhor, que essa consagração, Pai, o Senhor possa diante do céu contemplar, receber e manifestar a intervenção divina do Teu Espírito em nosso favor, Pai. Nós declaramos, Pai, que todo levante no mundo espiritual, que toda ação maligna das trevas, que toda reunião do inferno, Pai, que intenta contra as nossas vidas sejam anuladas agora, Pai. Nós determinamos e pedimos ao Senhor, Pai, clamamos a intervenção do Senhor para dar ordem aos teus anjos em favor das nossas vidas, Pai, cercando os nossos lares, Pai, derribando e cancelando os projetos malignos das trevas, Pai, anulando, Senhor, meu Deus, meu Pai, tudo aquilo que eles têm tentado emanar contra as nossas mentes, contra o nosso ser, contra a nossa casa, contra a nossa família, ó Pai. Ó Deus querido, Deus amado, Deus de graça, Deus de poder, Deus de misericórdia, entra agora, Senhor, enviando comitivas de anjos para estar, Senhor, trabalhando em favor das nossas vidas, Pai, derribando, Senhor, as muralhas de Jericó, lançando fora, Senhor, meu Deus, meu Pai, das demarcações do território que nós consagramos, que é os nossos lares, nossa casa, a Tua igreja, Pai, como casa de Betel, casa de oração, lugar santo. Nós demarcamos, Pai, as nossas casas, demarcamos o ministério, tudo, Pai, como casa de Betel, Senhor, para somente a presença do Espírito Santo atuar em favor das nossas vidas, Pai. Então nós declaramos, Pai, que todos esses lugares, esses territórios, Pai, venham ser transitados somente pelos anjos do Senhor, pela presença santa do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. E que todo espírito maligno das trevas perca suas forças, perca agora em nome de Jesus Cristo no ar, se perca agora toda obra de bruxaria, de macumbaria, de feitiçaria, seja agora anulada em nome de Jesus. Nós declaramos na autoridade do nome santo de Jesus que nenhuma ferramenta preparada contra mim, contra as nossas vidas irá prevalecer, e toda língua maldizente que se levantar contra nós em juízo será réu de condenação, porque esta é a herança dos servos do Deus Altíssimo, assim diz a Tua palavra, Pai. Nos asseguramos, Senhor, na Tua palavra, nos afirmamos, Pai, na Tua palavra, por isso estamos, Pai, calçados na preparação do Teu Evangelho da paz, Senhor. Senhor, derrama sobre nós nesta noite, Senhor, meu Deus, meu Pai, o Teu bálsamo, Senhor, o refrigério sobre a vida deste homem, desta mulher, Pai. Senhor, visita a casa, visita o lar, visita, Senhor, meu Deus, a família, Pai. Ó Deus, esse homem, essa mulher que tanto pede, que tanto clama em favor, Pai, da sua geração, Pai. Que o Senhor venha, Pai, em meio a essa petição, essa simples e humilde petição, intervir e mudar a nossa história, Pai. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom, estamos aí, né, indo para a abertura do primeiro dia. Estarei amanhã falando, né, acerca aí, dos portais, né, do mundo espiritual. Não perca amanhã, na abertura do segundo dia, perfeito? O vídeo que eu estarei fazendo, falando acerca aí dos portais espiritual, do mundo espiritual. Maravilha? Bom, vamos ficando por aqui. Peço que vocês deixem aí o like, curta, compartilha, né, com pessoas que precisam ouvir essa palavra, que querem aí, que têm interesse de buscar a santificação, para a gente crescer juntos aí nessa caminhada. Amém? Deus abençoe a todos vocês e quero deixar a santa e gloriosa paz do Senhor a todos vós, e amém.